Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se moderno e independente, como Bárbara Guimarães. Pedro Mexia confessa-se introspectivo e João Miguel Tavares declara-se virgem. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por uma reportagem da TVI que já fez cair um secretário de Estado, o que não é propriamente uma situação raríssima nos últimos tempos, mas desta vez com implicações que fazem disto não apenas um caso de política, mas também um caso de polícia. E é precisamente por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser, desta vez, Ministro da Raridade. O que é que há de raro, Ricardo Araújo Pereira, naquilo que veio a público sobre as alegadas falcatruas na Associação Raríssimas? Há coisas que são raras, outras são menos raras, não é? Por exemplo, há um momento da reportagem... Já agora devíamos sublinhar que a reportagem são os meios de comunicação social a fazer o seu trabalho. É jornalismo a fazer jornalismo. É uma coisa que a gente devia saudar. E nessa reportagem há um momento em que é citado um e-mail da senhora Presidente das Raríssimas, em que ela diz: nós vamos ter aqui este tipo porque ele vai sacar o guito. O guito vai começar a aparecer. Ora, o que ela diz é, ele diz, o guito vai começar a aparecer. Ele é que terá prometido, segundo a vinda do guito. A vinda do guito. Ora, do dito guito. Eu não quero ser polémico, mas eu não tenho nada contra essas declarações. Atenção, todo o guito que a Raríssimas, que a Presidente das Raríssimas conseguir sacar para as Raríssimas é bem sacado. A senhora das Raríssimas percebeu, espera aí, nós temos aqui uma associação, que ainda por cima é importante, ela construiu uma associação que é de facto importante, a associação precisa de guito, o guito é canalizado para dar apoio a pessoas que precisam de apoio, e ela percebeu como é que se saca esse guito. É arranjar um tipo que tenha uma ligação com o governo e que consegue canalizar o guito. Connections. O meu único problema com essas declarações tem a ver com o facto do guito não ter ido para o sítio onde a gente pensa que o guito vai. Ora bem, e o que é que mais lhe chamou a atenção na lista de despesas, de alegadas despesas indevidas? As gambas, os vestidos caros ou o carro topo de gama? Entretanto, a senhora fez algumas declarações dizendo que era alérgica a gambas. Que o vestido era uma farda? Era uma farda para ir ver a rainha. Sobre o BMW, ela não disse nada. O BMW, digamos que era de facto... Não, por acaso disse. Ela disse ao Expresso que era para ser um Volvo bem mais caro. Era para ser mais caro que aquele. Temos sorte de ser um BMW. Ela disse que ia 2 vezes por ano à rainha. Há reis que não vão 2 vezes por ano à rainha. Quem está a par da vida dos monarcas com sabe... Com certeza. Aliás, o início do Memorial do Convento é precisamente sobre problemas desse tipo. Exatamente. A juventude que aqui está é capaz de ter lido há pouco tempo com certeza, está agora preocupada com isso. Mas, então, portanto, há aqui, vamos tentar fazer a lista dos problemas que a gente tem. Primeiro problema que a gente tem é o facto de associações como a Raríssimas serem necessárias. Num mundo ideal não seriam, porque o Estado cumpriria essa função. Sendo necessárias, temos... No mundo ideal, deixa lá isso. Seria isso, cumprir essa função. Só que aquilo, ainda por cima, é uma associação. Reparem, qual é o problema das doenças raras? É que, de facto, se calhar é provável que não haja nenhum hospital que vai investir em equipamento para uma doença que afeta uma pequeníssima parte da população. Esses são os problemas das doenças raras. E, portanto, é ótimo que haja esta associação. Segundo problema que a gente tem, temos essa associação, o Estado não consegue prestar esse serviço, a associação faz, convém ser fiscalizada, a associação, não é? A gente não pode dar-se ao luxo de criar um ambiente parecido com o que há agora, que é, então para isso não contribuo. Se é para a senhora gastar em gambas, não, eu quero saber que o meu dinheiro vai, e as pessoas têm o direito de fazê-lo, não é? Têm o direito de saber que o seu dinheiro, que vai para uma associação deste tipo, não vai para o bandulho da senhora,
em marisco. Vai para o... Ela é alérgica. Eu sei que é alérgica ao marisco. Mas, portanto, eu gostei deste... Eu pensei... Eram intercambiáveis as desculpas. Sou alérgica a BMWs e as gambas foi para a rainha e dava para fazer um jogo com as... E o BMW é uma farda. E o BMW é uma farda. Não, o BMW já tínhamos tratado. Faltava o vestido. Eu não tenho nada contra gambas, nem contra carros alemães, nem mesmo contra vestidos. Eu gosto de vestir às vezes Gostas de vestir? O meu tailleur, mas porquê que eu não posso vestir às vezes um tailleur? Sim. Mas a senhora... Parece que o problema se adensou, entretanto, com uma nova reportagem que traz a versão da senhora, segundo a qual isto havia quem gamasse mais do que ela. Isso tranquilizou-me. Era a mini trafolha. Atenção que havia gatunos maiores do que eu. Enfim... é uma escalada de trafolhice. É uma escalada de trafolhice, uma espécie de... E é plausível ainda por cima. Pois, esse é o problema. O problema é que eu li aquilo e disse, olha... Basicamente o que a senhora alega, se eu bem percebi, é... Atenção, só se está a falar destas trafolhices minhas porque houve uns trafulhas maiores que eu pus na rua e agora, por despeito, vieram apontar o dedo às minhas trafolhices. Vamos esperar que isto fique por aqui e que não haja trafulhas mais pequeninos, que agora... Assim, uma matriosca de trafulhas e vai saindo cada vez um trafulha mais pequenino lá dentro a dizer mas havia um que era maior. Que talentos é que reconhece a Paula Brito e Costa, a fundadora da Raríssima, João Miguel Tavares? Bom, ela tem manifestamente muitos talentos. Ou devo dizer à doutora Paula Brito e Costa? Parece que ela gostava de ser tratada por doutora. Sim, gostava de ser tratada por doutora e inventou um I que não existe no nome dela para parecer mais fino. É sério? Ela é só Paula Brito Costa? Era assim. Paula Brito. Não me digas João Miguel e Tavares. Sim. Não. Mas não era melhor... Bem gostava de ter um I. Entre os meus apelidos. Onde? Sim. O ideal seria Paula de Brito e Costa. Aposto que Pedro Mexia tem uns Ds e uns Is lá pelo meio. Ou então não tem, mas tem aqueles nomes com 2 T's e assim. Como se faz no estrangeiro, não é? Sim. Sabes que eu tinha um colega na primária que tinha um apelido com dupla consoante e toda a gente gozava com ele por causa disso, que era o Ferreira. Tem ou não tem dupla consoante? Tem dupla consoante. Bem, muito bem. Nós tínhamos uma consciência de classe muito apurada. Não tolerávamos qualquer coisa. Agora, ela tem um grande talento e isso o Ricardo já disse, mas tem que ser sublinhado, que é ter sido capaz de fazer aquela casa. Ela teve uma ideia que é uma daquelas ideias que é fantástica porque torna-se óbvia depois de alguém ter, que é, olha, espera-se uma doença rara, uma coisa realmente muito difícil de gerir e de conseguir apoios para ela, se eu juntar uma data de doenças raras, o número de doentes já não é tão raro assim. Bravo. Exato. E depois, além disso, conseguiu ter a energia e o empenho para construir aquela casa. Bravo outra vez. Exatamente. Depois aquilo subiu-lhe à cabeça. E aí já não é tão bravo. E dá pena. A mim, eu francamente tenho alguma pena que uma pessoa tão claramente empreendedora como ela é e fura-vidas, depois de repente seja apanhada neste tipo de coisa e naquele tipo Mas de a linguagem. reportagem da TVI, expurgada, digamos assim, daquelas imagens em que ela faz reuniões por Skype, se fosse só os 200 euros de gambas, os 2 vestidos e o BMW é capaz de ter um pouco mais... Sim, mas depois não é só gasto. isso. Não, mas o problema é que a prepotência não é negligenciável. Porque justamente, mas sem aquelas imagens que nós vimos, provavelmente o caso não teria dado o brado que deu. Mas esse é outro talento que ela tem. Porque depois, claro que também está lá o filho, está lá o marido, são fotos com promotoras no Rio de Janeiro. E esse é o talento que ela tem, que é... Eu espero que a TVI, depois de ter feito esta reportagem, já tenha contratado com a senhora para ser a protagonista e argumentista da próxima telenovela. Acho que a Plural tem que se pôr imediatamente a caminho, porque é uma história incrível. Aquilo tem de tudo. Tudo para ser uma telenovela espetacular. E esse é um outro talento que ela tem. Talvez falta uma gêmea boa e uma má. Talvez, é verdade. Isso só costuma aparecer mais à frente. Mas tem desgraças na vida. Ela pode ser uma gêmea chamada gêmea falsa, com aquela do Porto. A outra que agora exatamente, porque ainda há uma terceira que lá está dentro da tua matrióstica trafolhice e diz, espera, ainda há mais alguém que afinal também ainda fez aqui qualquer coisa. Não ficamos muito descansados sobre o futuro das IPSS e o estado das IPSS. O que é que falhou? Mas isso é que é inquietante. É a maneira como isto pode prejudicar. Justamente, o que é que falhou, Pedro Mexia, para que houvesse gente a deixar-se enganar por esta situação? Não sabemos exatamente e vai ser muito importante a comparência do Ministro Vieira da Silva no Parlamento na segunda-feira.
Porque nós sabemos exatamente, porque há, na entrevista, a ex-diretora na entrevista diz que já tinha havido denúncias de casos não protagonizados por ela teria sido a denunciante e não a denunciada, e que já tinham sido comunicadas à tutela e que a tutela tinha mandado ou tinha aconselhado que fosse enviado para o Ministério Público. Essas alegações não foram exatamente confirmadas pelo Ministério, portanto é preciso saber o que se passou. Depois há o caso do Secretário de Estado. A entrevista ao Secretário de Estado foi um momento de facto penoso, acho eu, para todas as pessoas, porque era cada tiro, cada melga. Ele negava uma coisa e era confrontado com a afirmação. E aquela vamos falar, acho que disso a seguir, mesmo aquela tentativa dele dizer que foram lá pela vida privada, não, ele estava simplesmente a negar uma coisa e, por acaso, a vida privada provava que essa coisa era falsa. E ela mexia-se muito bem, e de facto as pessoas que fazem este tipo de atividades têm que ter alguma capacidade de sedução, de energia, de tudo isso. Ela define-se como lobista social, não é? Na entrevista. Exatamente. E, portanto, há um lado aqui que a personalidade dela pode ser desagradável, essas imagens que nós vimos do Skype, ter uma personalidade desagradável ou autoritária em si mesmo é desagradável, mas não é crime. Não é? O que eu acho mais preocupante disto tudo, há duas coisas que acho muito preocupantes. Um é saber qual é o grau de envolvimento com o poder político, e isso acho que vamos saber nos próximos dias. E, em segundo lugar, preocupa-me bastante que este caso possa servir para dizer que as IPSS não são de confiança, porque é uma generalização abusiva, é um trabalho que é um trabalho meritório e que de interesse público, e por isso o Estado participa nele, e, portanto, naquela velha expressão de atirar fora o bebé com a água do banho, seria particularmente grave que se dissessem, pois claro, isto são instituições particulares, são privadas, não admira que seja assim, como se as instituições do Estado fossem sempre impolutas. Portanto, que se transforme isto numa questão ideológica ou partidária nesse ponto de vista, como já tem sido tentado, com alguma descrição, acho eu, mas isso seria o pior resultado possível. Agora, o Ministro tem que ser muito claro, porque aparentemente, desde aquela maravilhosa imagem do lobby Vieira da Silva, o lobby era o hall de entrada, pelo que eu percebi, portanto era lobby no sentido não propriamente melindroso da palavra, mas como um sítio do edifício. E, portanto, temos que perceber exatamente qual foi a conivência, o conhecimento, a inação. Ele foi vice-presidente da Assembleia Geral, portanto, provavelmente também lhe passaram coisas pelos olhos, e em princípio é um ministro geralmente considerado um dos mais preparados do governo e um dos que tem maior peso político, e, portanto, por isso mesmo, por não ser uma pessoa qualquer no governo e nos sucessivos governos do Partido Socialista, é muito bom que ele seja muito claro na segunda-feira. Vai dar explicações na segunda-feira no Parlamento. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Raridade, mas não saímos ainda deste tema, porque ainda há que discutir as consequências políticas do caso, e para isso o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Endogamia. Que casos de consanguinidade é que quer tutelar, João Miguel Tavares? Isso eu quero analisar a Casa dos Habsburgo Portuguesa, que também é conhecida como governo de António Costa. Ainda relativamente a este caso das raríssimas... Tem a ver com este caso. E a admissão do Secretário de Estado com a substituição relâmpago. Em poucas horas houve uma solução para aquela demissão. Sim, foi Rosa Zorrinho que substituiu. Na própria tarde em que o Secretário de Estado se demitiu. Carlos Zorrinho. O que é que se passa? O que se passa é que as raríssimas caem, em boa parte também por as pessoas se depararem ali com um caso de endogamia e nepotismo. E então o Governo agarra também em toda a sua endogamia e nepotismo e tenta dar um passezinho mais à frente com mais um Secretário de Estado com relações familiares. É de facto, quando se olha para o governo de António Costa, a lista é impressionante. E vale a pena referi-la. Eu deixo de lado só os amigos de António Costa, que já foram colegas deles da faculdade, que são esses colegas da Faculdade de Direito, são 4. Mas e depois começamos com Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar, mulher de Eduardo Cabrita. Vieira da Silva, Ministra da Segurança Social, é companheiro da Sónia Fertuzinhos,
deputada do PS, que também esteve envolvida neste caso. A sua filha, Mariana Veiga da Silva, é secretária de Estado adjunta de António Costa. António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é irmão de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS. E ele ainda tem uma mulher uma mulher do outro irmão, Patrícia Mendes, é adjunta no gabinete do Primeiro-Ministro. Também passo por cima do Carlos César, mais o seu famoso agregado familiar. Não temos tempo. Não temos tempo para isso. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, é filho de um antigo secretário de Estado da Justiça. O outro, o Guilherme Double de Oliveira Martins, que é secretário de Estado das Infraestruturas, também é filho do antigo Ministro Guilherme de Oliveira Martins. Depois temos a Ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, que é mulher do ex-eurodeputado Vital Moreira. E depois agora a nova secretária de Saúde, Rosa Rosinho, que é mulher do eurodeputado socialista Carlos Zorrinho. Epá, e se fosse Rosinho, mas não é mesmo Zorrinho. Neste momento, se José Eduardo Santos nos está a ouvir, está a pensar, e qual é o problema? Qual é o problema? Esta quantidade, é evidente que quando nós fazemos este tipo de listas, corremos o risco de ser injustos, porque no meio disto existe gente até muito competente. Se calhar a maior parte destas pessoas é muito competente até a fazer isto. Mas é demasiado. Isto parece um governo que é a lista de aniversário do António Costa. Não pode ser. O governo não pode ser as pessoas que o António Costa convida, peguem a casa deles, ajudar a soprar nas velas e comer o bolo. Não pode ser. Porque qual é o problema? O problema é que um governo funciona, como todos nós sabemos, também de questões conflituantes das pessoas que se vão que entram em choque umas com as outras, até pelo dinheiro. Não é que nas famílias não entrem em choque e que as pessoas não se desentendam em ambiente familiar. Não pode. Não é... Sim, tens que ir ao meu jantar de Natal. Está bem, ok. Vamos então acreditar que é uma família disfuncional. Espero que seja então uma família disfuncional. Eu acho que estas é que são as normais. Tudo aos gritos à mesa de Natal. Tipo... Não é demasiado. É demasiado. Não é um caso nem dois. São estes, ainda havia mais. São 20. E isto funcionar assim, um governo funcionar assim, mostra que é um país muito pequenino. Se este governo adotasse também crianças, ia aparecer a Igreja Universal do Reino Socialista, percebe? Era o que aparecia. Voltando à questão das raríssimas da explicação que o Ministro Vieira da Silva vai ter que... As explicações que vai ter que dar no Parlamento, o que é que ainda falta esclarecer politicamente, João Miguel Tavares? Aquilo é que não se sabe bem. Esse é o maior problema. Por exemplo, quando o secretário de Estado se demitiu, eu quando vejo a notícia da demissão dele, aquilo não fazia sentido, porque nada das notícias que tinham sido até então justificava aquela demissão. Então, nós percebemos à noite, quando foi transmitida a entrevista da Ana Leal, porque é que ele se tinha demitido. E a sensação com o Vieira da Silva, há aqui pelas respostas do Carlos César, por outras coisas que os jornalistas já escreveram. Carlos César disse que estava esclarecido, mas não era... não estava... Aquele esclarecimento, sim, que eu tinha ouvido as explicações, mas que ainda não estava totalmente esclarecido. Mas algumas reticências às jornalistas que também... Então o que dá... E depois Vieira da Silva também andou ali a brincar com as palavras sobre o que é que tinha sido a queixa que tinha chegado até ele. Ou seja, aquilo dá uma sensação terrível de que há alguma coisa ali que está escondida, mas que os próprios jornalistas também ainda não conseguiram provar. E é o ponto em que estamos. Aquilo que se sabe até agora não justifica a demissão de Vieira da Silva. É mais estes paninhos quentes que estão todos a meter, incluindo o próprio, que faz o pessoal torcer o nariz. Vamos ver no que é que isto vai dar. O ministro Vieira da Silva tem lugar em risco, Pedro Mexia? Bem, antes de ele falar, é difícil dizer. Tem que certamente... Os dados que temos até agora? Os dados que temos mostram que, aparentemente, lhe chegaram informações, e é isso é que é preciso, na verdade, isto vai lá com provas, como vimos, aliás, na entrevista, que era o secretário de Estado a dizer: não, nunca me passaram, essas coisas nunca passaram, estão aqui as contas. O Brasil, mas eu foi por uma questão, também estão aqui as fotografias. E pronto, é isso que é preciso, não é o disco que disse, tem que haver mails, tem que haver ordens, ou então, o que pode acontecer, e isso também não é tranquilizador, é dizer: realmente esses dados chegaram, mas eu não os vi bem. Agora, tendo ele sido vice-presidente da Assembleia Geral, portanto, não se trata apenas de alguém que tem a tutela. Trata-se também de alguém que esteve ligado a uma instituição que era uma instituição, até há poucos dias, uma instituição prestigiada, não é? Como se vê pelos donativos que tinha, pelo reconhecimento internacional que tinha, etc. E, portanto, o que é preciso é ter aquilo que nós vimos naquela reportagem, que pode ter, houve logo pessoas a apontar este defeito, aquele defeito, mas tinha uma coisa muito, muito importante no jornalismo. É verdade que o senhor fez isto? Não, é falso, está aqui a prova. Então, realmente... É verdade que o senhor foi aqui? Não, é mentira.
mas está aqui a prova. Então... Tinha percebido porque é que o secretário de Estado se demitiu... Não, antes disso não. Antes disso não. E ele veio alegar que foi por intromissão na vida privada. O que é absurdo. Sim, essa é outra monta, que é a intromissão da vida privada na entrevista da Ana Leal e depois as outras pessoas que vieram dizer aquele tesoureiro, que vergonha, já devia ter falado era há 6 anos. Pá, por amor de Deus. Sim, mas isso como todos os whistleblowers, todos os denunciantes, pode dizer porque é que só falou agora. Não interessa, falou. O que acontece é que a ex-diretora está a passar culpas dizendo que foi ela que denunciou outras pessoas, como falámos há bocado. Parece que este caso pode vir a dar má reputação ao altruísmo. Eu acho que sim, esse é um dos grandes riscos disto tudo. As pessoas mais indignadas com este caso, com quem eu tenho falado, são dirigentes de outras IPSS. Exatamente. Porque sentem o seu trabalho em risco com isto, com a má fama obtida por a própria Raríssimas. Não merece a má fama que obteve com isto, porque faz um trabalho importante e a ideia de que deve continuar a ser apoiada parece-me óbvia. E, portanto, há uma certa debandada das Raríssimas, não é? De repente, a Raríssimas é tóxica. Sim. Quando não há razão para, por exemplo, a Cavaca andou lá e bem, teve a fazer um trabalho importante. Não... Disseste a Cavaca? Cavaca? Qual é a designação? O que é que... mas estou a dizer... Posso ser acusado de misoginia. Estou a dizer bem da Cavaca e ainda me acusam. Desculpa. E, portanto, mesmo, por exemplo, a questão do Ministro Vieira da Silva, como o João Miguel Tavares disse há bocadinho e bem, é um dos ministros mais preparados e com maior peso político no governo. E não é frequente. Não fui eu que disse isso, foi Pedro Mexia. Mas eu também podia dizer. Não, acho que tu disseste. Disse? Soutor, ponha para trás a gravação. Talvez. Soutor. Mas atenção, ele tem muitas qualidades. O problema é que não vê nada desde 2005 até 2017. Eu não diria isso. Eu não diria, até lá anda há 12 anos sem ver nada à frente do nariz. Eu não incluiria apesar de tudo, não incluiria o Vieira da Silva nesse lote. E mais, a questão é, não é frequente, quer dizer, é uma sorte a gente ter um ministro, que um dos ministros mais bem preparados e com maior peso político no governo seja... Eu tenho simpatia pelo Vieira da Silva. Acho que se ele cair por causa deste caso, acho que é azar para nós. Fico mais sossegado se ele estiver no governo. Eu aí dou-te razão, porque eu acho que ninguém que tenha participado no governo de José Sócrates, se fosse um país decente, poderia algum dia voltar a ser membro de um governo. Eu não diria isso. Eu deixava o António Costa só porque saiu ainda para a Câmara Municipal de Lisboa. Mas aqui, a partir de certos momentos, a partir de uma certa fase, ninguém. Eu percebo o teu ponto, como sabes, não me... Não partilha. Tem que haver responsabilidade. Não. Como sabes, eu não estou a dizer que as pessoas são corruptas, hein? Eu sei, estou a dizer que foram... tiveram lá e viram o que se passou com a comunicação social. Em relação a certos ministros, não diria isso, mas estou contigo na ideia de que, de facto... Eu poupo o Mariano Gago, que andava entretido lá com a ciência. Vários ministros andavam entretidos, e mais, e Vieira da Silva fazia parte do núcleo andava entretido a fazer um trabalho, aliás, bastante bom. Certo, mas fazia parte do núcleo do José Sócrates. Mas ia concluir com alguma ideia sobre... possibilidade de Vieira da Silva estar... Carlos, é muito raro eu ter ideias e não me lembro de ter começado a explicitar, a explanar nenhuma. Não expendeu? Não passa à frente. Não tem nada para expender? Nada. Tenho algumas coisas pendentes, mas nada para expender. O João Miguel Tavares fica então ministro da endogamia. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro de primeira categoria. Como é que se estabelece esse ranking, Pedro Mexia? Pois, não sei se é como os hotéis que têm estrelas, mas Isto é a propósito de declarações de Moraes Sarmento, o mandatário da candidatura de Rui Rio, declarações que agitaram o PSD. Qual é uma forma previsível e se calhar fundada, não sei se fundada, se não, mas certamente previsível de atacar o Rui Rio, é dizer, o Rui Rio é uma espécie de António Costa Laranja. É o que, aliás, as pessoas ligadas a Santana Lopes têm utilizado. O que é que diz o mandatário do Rui Rio? Sugere que se é para mudar, se é para ficar na mesma, o PSD, portanto, se ganhar Santana Lopes, mais vale votar no António Costa. Porque é um político de primeira categoria e porque é muito habilidoso, etc. Ora bem, isto seria sempre catastrófico que um mandatário
candidato à liderança de um partido dissesse: se o outro ganhar, eu voto no adversário. Isso seria sempre, do ponto de vista de um partido, é a coisa pior que se pode fazer. E depois é cair claramente na esparrela. Quer dizer, eu estou mais perto de António Costa do que do Pedro Santana Lopes, que é o que Pedro Santana Lopes diz sobre Rui Rio. E, portanto, que o mandatário do candidato Rui Rio caia na armadilha mais óbvia e, se calhar, não mais falsa do mundo, eu não percebo bem. Um deslize? Não sei. O Moraes Charmente também tem as suas ambições. Ou é mesmo... pessoais. Toda a gente sabe que tem. Rejeição extrema de Santana Lopes? Não, eu percebo a rejeição extrema de Santana Lopes e acho que ele podia ter... Quem não percebe? Podia haver muitas maneiras dele exprimir, mas ao exprimi-la daquela maneira, ele abre o flanco a uma das acusações mais recorrentes, não só a Rui Rio, como aquela entourage ligeiramente com cheiro a Bloco Central que há ali à volta de Rui Rio. Não todos, mas alguns deles. Por outro lado, fala ao coração de alguns portugueses que, de facto, confrontados com a hipótese de votar na alternativa António Costa-Santana Lopes, compreendem a opção por António Costa. Só não compreendem. Pois, está bem, mas não, ele está a falar para os... Estava a dar a palavra ao João Miguel Tavares. Eu sei. Era para dar a palavra ao João Miguel Miguel Tavares. Eu já disse isto aqui, atenção. Estava a levantar a bola só vocês para o João Miguel repararam, não é? Porque, infelizmente, estão desatentos no decorrer deste programa. Mas eu próprio já disse aqui, antes de Nuno Moraes Charmente, que se de repente é para votar nisto, mais vale votar no António Costa. É mais valia o Moraes Charmente não ver o programa. Não és militante do PSD. Não, isso não sou nem estou interessado. Muito obrigado, deixam lá estar. Eu ouvi e registrei. Obrigado. Esta semana esteve para acontecer não o que eu vá primeiro fazer debate isso, entre Rio e Santana, que deveria ser aqui na TVI, mas as duas candidaturas acabaram uma vez mais por não se entender. Conseguiu perceber porque é que é tão difícil um entendimento a este respeito, João Miguel Tavares? Sim, consegui, porque Santana é Santana e, portanto, tem um incrível jeito para fazer as neiras. E Rui Rio é Rui Rio e tem um incrível jeito para ser circunspecto. E, portanto, um produz as neiras e o outro aproveita as asneiras do outro. Isto começou com 21-0. 21 propostas de debate de Santana Lopes, 0 de Rui Rio. Agora evoluiu para um 3-2, apesar de tudo, é um resultado bem mais equilibrado. É mais honroso, sim. Mas Santana tem claramente muita vontade de bater. Mas está sempre a fazer as negras. O outro não tem vontade nenhuma de bater, aproveita as negras do outro para estar caladinho. E quando isto tudo se acabar espremido, acabamos para ir com um debate na RTP. E é uma pena porque, evidentemente, o PSD está num momento muito importante da sua história, acho que mais importante do que os próprios militantes estão a dar conta disso, não é? E eu gostava de ver as pessoas a discutirem política e ninguém parece muito interessado. Claro que o Rui Rio queixa-se de então, eu quero falar de política, mas só me perguntam sobre debates. Então vai debater, pá. Se queres fazer, vai debater. Porque claramente ele não quer. Se és político e queres falar de política, vai debater. Parece-me uma ideia interessante politicamente. O problema é que queria 3 debates, não queria excluir a SIC, no fundo é isto. Santana Lopes não queria excluir a SIC. Não. E com 2 debates, um dos canais de televisão... Mas agora ele tem que estar preocupado com isso. Quer dizer, mas a verdade é que daquilo que eu tinha lido, eles tinham concordado com 2 debates. Certo. E então, mas porque havia uma presença na TV 24 que não era bem um debate. E depois veio Rui Rio e disse, não, isso também conta como um debate. E é isto, os candidatos do PSD. É o que tem a propor ao país. Eu acho que eles deviam vir ao Governo de Sombra para discutir isto aqui. Sim, é isso. Vamos convidá-los? Vamos convidá-los. Então, tem aqui uma tribuna. Um de cada lado, a uma distância de segurança. E ficamos nós os 4 no meio. Eu não gosto especialmente nenhum e se calhar aqui ninguém... Mas Santana Lopes fica desse lado. Santana Lopes já disse coisas horríveis de Santana Lopes. Ele se calhar não vai aceitar. Tu não disseste coisas horríveis? Olha, de ti, fofinho. Foi. De ti, não digo. E tu, se lhe fossem dados poderes especiais... Eu? Não? Se lhe fossem dados poderes especiais, Ricardo Araújo Pereira, em que circunstâncias é que determinava que se realizasse este frente a frente entre Santana Lopes e Rui Rio? Carlos, ainda bem que me faz essa pergunta, mas antes de lhe responder, eu vou pedir desculpa aqui. Pedir desculpa porque eu há 2 semanas ou assim disse que o debate entre estes 2 candidatos era nulo, que eles não tinham nem ideias, nem que era indetectável qualquer clivagem ideológica deles. Peço desculpa, estava enganado. Afinal, há um debate entre eles, que é quantos debates é que a gente há de ter. Começou, como disse, 21. O Santana Lopes propôs um número modesto e realizável, não é? 21. E o Rio disse, não, está bem. Então, e depois concordaram que eram 2,
mas afinal o Santana Lopes disse o melhor é 3 e agora, pelo que se percebe, é 0. E portanto, se... Portanto, Isto é a aritmética dos debates. Isso foi isto que aconteceu. Hoje era para acontecer um dos dois e não aconteceu, o que significa que em princípio vai ser 0. E portanto, se me dessem de facto poderes, eu adorava ter, eu realizaria 50 debates entre Santana Lopes e Rui Rio. Os 10 primeiros era para debater o modelo do debate. A seguir, o que eu propunha era, por exemplo, debate na RTP, em que Santana Lopes defendia que este debate devia ser na SIC e Rui Rio... Não, desculpe, mas isto devia ser na TVI. E assim sucessivamente... Devias escrever sketches. Nunca pensaste nisso? Não, talvez, mas é uma boa ideia. Eu fico... Quer dizer, é muito divertido assistir. No outro dia estava o Santana Lopes a dizer... é incrível isto de não se realizar o debate. É impressionante como é que Rui Rio faz birra. E Rui Rio já tinha dito que o debate, que eram 2 debates e que o outro é que estava a fazer birra para serem 3. E, portanto, o debate está, de facto, ao nível quem diz é quem é. São os debates que eu mais gosto de acompanhar, mas costumo acompanhá-los em casa. E costumo dizer às 2 candidatas, que são as minhas filhas, quando o debate se alonga, para ir cada uma para o seu quarto. Talvez alguém no PSD com alguma responsabilidade devesse dizer... Cada um para o seu gabinete. Pedro, Rui, exato, recolhe-te aos teus aposentos. O Pedro Mexia fica assim ministro de primeira categoria e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, Sou eu. Ricardo Araújo Pereira. Isso. Sente-se moderno e independente. Como não, Carlos? E parece-lhe que isso em tribunal é uma vantagem ou uma desvantagem, Ricardo? Aparentemente é uma desvantagem. Aparentemente é uma desvantagem. Quer falar da sentença que absolveu o ex-ministro Carrilho de acusações de violência doméstica? Só é uma desvantagem se levares nas trombas. Exatamente. Não. O que eu receio é que seja para qualquer tipo de crime. O senhor foi assaltado na rua. Como assim? Um homem... mais alto que o assaltante e que o senhor corre claramente mais do que... Tenho medo que as sentenças comecem a ser definidas dessa forma. Portanto, o que acontece é que Manuel Maria Carrilho, que já tinha sido condenado por violência doméstica no período pós-divórcio, agora estava ainda pendente a sentença para violência doméstica no período pré-divórcio. Descobre-se então que, e portanto, Manuel Maria Carrilho foi condenado por violência doméstica após o divórcio e ilibado de violência doméstica antes do divórcio. A Justiça considerou, não deu comprovadas as alegadas agressões ainda durante o casamento, considerando, e vou citar, uma mulher determinada e senhora da sua vontade, Bárbara Guimarães, como afirmado pelos próprios amigos, casa mal com qualquer tipo de inibição, no caso, efetivamente, se encontrar numa situação de perigo a que tivesse de reagir. Exatamente. Ou seja, escreve a juíza na sentença. É isso. Ou seja, olhando para Bárbara Guimarães, tendo em conta que ela é uma mulher com determinadas características, acho que não. Acho que a senhora não foi agredida. E, portanto, isso é uma forma... Eu, antes de mais nada, se calhar devia ter começado por aqui. Custa-me muito estar a criticar a sentença desta juíza, porque vou incorrer, certamente, na prática de mansplaining. Mas eu gosto de viver no perigo, como sabe. Mansplaining por ser uma juíza, por ser uma mulher. Portanto, a definição clássica de mansplaining é um leigo em determinada matéria a discordar de uma mulher que é especialista nessa matéria. A definição hoje, como sabe, é qualquer altura em que um homem divirja de uma mulher. Mas neste caso, de facto, este caso corresponde à definição clássica. E, portanto, o que eu estou a fazer é mansplaining. Eu discordo do entendimento desta juíza, do que ela tem, do que é uma pessoa, e também do que ela tem, aparentemente, do que é uma relação íntima entre duas pessoas. Não fazer ideia de que é possível uma mulher com as características da Bárbara Guimarães, ou uma pessoa qualquer com as características da Bárbara Guimarães, de facto, suportar uma vida terrível
Carlos, é o meu próprio exemplo, eu suporto coisas, Carlos, em casa. Estou a brincar, não suporto nada. Vá lá, venham de lá essas confissões. Não. Mas, quer dizer... Sim, eu acho acharem que tu não podias levar na tromba em casa da tua mulher só porque és maior do que ela... Com certeza. Até porque és um choninhas. Obrigado. Lá está. O João Miguel tem esta característica encantadora de elogiar uma pessoa insultando-a. É só porque tu... Como é que se entende, Pedro Mexia, a discrepância entre esta decisão judicial e a sentença do princípio de novembro, há um mês e meio, que condenou Manuel Maria Carrilho a 4 anos e meio de pena suspensa? O que é mais estranho não é a discrepância, não é estranho haver sentenças que têm decisões diferentes, e aliás, até porque se referem a períodos diferentes. A parte bizarra é a justificação. Há 2 justificações. Uma mais pertinente que a outra, que é a ideia de que uma pessoa que é agredida, seja violência doméstica, seja noutro caso, deve ter uma prova pericial, documental, ir a um hospital, ter um relatório, um exame, etc. Bom, eu até aí ainda percebo a argumentação. A segunda parte não percebo. Não percebo a ideia estereotipada de que só é vítima de abuso doméstico certo tipo de mulher, uma mulher das berças, submissa, sem independência económica. Isso é desconhecer gravemente a realidade social e é muito estranho que uma juíza incorra nesse erro. E ainda mais estranho e francamente perturbador que a juíza alegue que não era provável que a Bárbara Guimarães estivesse a ser agredida. Ela podia dizer por muitas razões. Agora, por esta razão, porque ela dava entrevistas a dizer que a vida dela era muito feliz. Acho que a senhora juíza deve ser daquelas pessoas que vai ao Instagram e que acha que a vida é maravilhosa. Porque a gente está em viagens e tem namorados e namoradas bonitas e acha, olha que mundo belo em que eu vivo. A senhora acha que as pessoas, por dizerem numa entrevista eu estou feliz, bestial com o meu marido, está a dizer que é mesmo feliz e bestial com o marido. Quando todas as pessoas têm máscaras sociais, e se há alguém que devia saber isso era um juiz, portanto não prova nada. Mais também, ainda uma figura pública. Não prova o contrário. Também não certeza. Prova o contrário. Ou seja, ela dizer que é feliz não prova que é infeliz. Agora, que uma figura pública fale da sua vida doméstica e dizendo que corre tudo às mil maravilhas, não prova nada, nem isso, nem o seu contrário. E a juíza diz qualquer coisa como, as declarações são mesmo assim, que essas declarações da Bárbara Guimarães foram declarações espontâneas, dotadas de genuinidade e verosimilhança, nas quais não são perceptíveis, particularmente nas registadas em vídeo, quaisquer vestígios de simulação. É uma crítica de cinema deplorável. Não, e refere-se a revistas, pelos vistos, a TV 7 Dias foi chamada a testemunhar. E isso é o que me faz mais... portanto, eu não sei o que aconteceu, não sei se a sentença é justa ou injusta, não acho que a discrepância em relação a outro processo também seja grave. Estas justificações são absurdas pelo entendimento do que a juíza demonstra do que é um casamento, do que é a celebridade, do que é o espaço público e até a natureza humana, que é um assunto que devia preocupar um juiz. O facto de Bárbara Guimarães ter pedido logo de início o afastamento desta juíza, exatamente, que agora absolveu Manuel Maria Aliás, Carrilho, a própria a essa altura pediu. Pois, o facto dela, de Bárbara Guimarães, ter pedido o afastamento desta juíza por não a considerar suficientemente isenta, inquina de algum modo esta decisão judicial, João Miguel Tavares? Quer dizer, vem prejudicar claramente a interpretação que o público faz dela, não é? Porque haveria uma diferença de tratamento entre os dois desde o início, que parecia beneficiar a Manuel Maria Carrilho. Mas, de qualquer forma, também é bom assinalar que o Manuel Maria Carrilho foi condenado. Ele foi absolvido de violência doméstica. Foi condenado por difamação. Por difamação. E deixa-me aqui também introduzir uma subtileza, porque é nestes pontos que ela deve ser introduzida, que é a questão da presunção de inocência. Como vocês já... Eu ando sempre a embirrar, porque acho que é uma coisa péssima no espaço português, que se usa a presunção de inocência quando eu estou a expender as minhas opiniões sobre José Sócrates. Não me chateie que a presunção de inocência, eu tenho todo o direito de presumir que o homem é culpado. Eu não sou um juiz, ok? Agora, aqui estamos a falar de um tribunal. E aqui a presunção de inocência, sim, é para ser levada a sério. Portanto, eu admito perfeitamente, e as pessoas também conhecem o que é que eu acho de Manuel Maria Carrilho, não é? Porque todo o comportamento dele, independentemente do que bateu ou que não bateu, é absolutamente deplorável por aquilo que a gente viu nos jornais. É um tipo que não mostrou o melhor respeito pela mãe dos filhos dele. Uma coisa nojenta. Aquilo que ele andou a fazer, nojenta, aliás, e aí foi condenado por difamação e bem. Agora, eu compreendo
Eu compreendo que uma juíza possa dizer, diante de um presumível... eu não tenho a certeza absoluta que este homem lhe bateu isso. Não há provas e evidências. Não há provas, porque ela não foi ao Instituto. Exatamente. Esta é só a minha. Se ela tivesse dito só isso... Exatamente. É isso, mas eu só queria sublinhar esse ponto. De facto, a Bárbara Guimarães não foi ao Instituto de Medicina Legal e, portanto, ela pode achar que não tem, que as fotografias não servem de prova, ela pode dizer não sei onde é que essas fotografias foram tiradas. Certíssimo. Se ela não tem a certeza absoluta que o Manuel Maria Carrilho bateu em Bárbara Guimarães, ela tem o dever de o absolver. Claro. Agora, o resto é tudo o que os meus caríssimos colegas já disseram. E, portanto, as justificações, está dito, aquelas justificações são absurdas e parecem demonstrar uma absoluta ignorância sobre o que é a natureza humana. Yes. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se moderno e independente. Agora, quanto ao Pedro Mexia, temos que ser muito rápidos, temos muito pouco tempo. Pedro Mexia declara-se introspectivo. Está a sentir que é chegada à altura de um exame de consciência, Pedro Mexia? Muito rápido, porque isto foi o momento do João Miguel Tavares e da Ana Gomes. Ana Gomes disse esta semana que está na altura do PS fazer uma introspeção sobre como se deixou instrumentalizar por Sócrates. Bom, eu não sei exatamente o alcance dessas declarações, ou seja, o que é que ela está a falar exatamente. Que é uma introspeção... Não, o que é que quer dizer instrumentalizar em que momento? Ela pode estar a falar de duas coisas em dois momentos diferentes. Qualquer delas é tardia a introspeção, mas é bem-vinda. Uma é como é que foi possível o Sócrates chegar tão longe. Essa é uma introspeção mais funda, que existe psicanálise, não é? Daquelas com muitos anos de duração. E a outra é mais soft e António Costa já tratou disso, que foi, não me parece que Sócrates tenha instrumentalizado o PS a partir do momento em que começou a ser investigado. Pelo contrário, o PS pô-lo à distância de segurança imediatamente, e nisso António Costa foi impecável desde o primeiro momento. Portanto, se ela está a falar da primeira fase, se está a dizer como é que foi possível, e não sei se ainda vamos falar da questão da honra do PS. Pode juntar os dois talvez. temas? Eu posso juntar. Sim, temos que juntar. Se vamos falar desse tema, se ela está a falar da honra do PS, bom, isso de facto é uma discussão interessante, e é interessante que seja alguém claramente autónomo e da Bárbara Guimarães, independente e autónomo, dentro do PS, como é reconhecidamente Ana Gomes, a ir buscar esse assunto. E essa é uma discussão interessante que está a haver, que está a existir em partidos, como por exemplo o PT no Brasil. Há muita gente no PT no Brasil a discutir como é que foi possível o Lula. E o Lula e a sua entourage, não é? E, portanto, será interessante também que o PS possa ter essa discussão. E eu acho isso bem-vindo. O outro tema, saltamos já para ele, era a razão por que o João Miguel Tavares se diz virgem, tem a ver com o apelo de Francisco Assis a um levantamento da honra do PS contra declarações de Catarina Martins, numa entrevista ao Expresso na semana passada, em que Catarina Martins fez acusações a dizer, imaginem, o PS... é permeável a interesses económicos. Oh, não! A sério. O país ficou... Eu senti um pequeno abalo. Sim, o país ficou em choque. A sério, o PS é permeável a interesses económicos. E ela disse isto, e de repente o Francisco Assis, que até não tem, se calhar também por isso não tem sido um adepto da atual solução do governo, veio para o público rasgar as vestes, fez Manuel Alegre também não sim, toda a gente indignada. Meu Deus, vamos proteger a honra do PS. E isto é aqui que bate com a Ana Gomes. Epá, vão-se lixar. Epá, o PS vai-se lixar. É vergonhoso. É vergonhoso o PS andar a armar-se em virgem ofendida. Depois de tudo o que andou a fazer nos últimos anos. Na verdade, não foi o PS. Foram duas vozes dentro do PS. E ainda por cima, duas vozes que não são super alinhadas. Sem grande seguimento governamental, mesmo, aliás. Mas está bem, mas por isso mesmo. O governo teve que ali. Mas quer dizer... Manuel Alegre e Francisco Assis, tenham algum pudor. Francisco Assis foi líder da bancada parlamentar entre 2009 e 2011 e sente que Francisco Assis é uma pessoa que geralmente até a direita, como eu, gosta do senhor porque diz coisas com bom senso e tem um pensamento articulado. Mas é mais um que ainda estou à espera que me venha a dar explicações sobre o que é que andou lá a fazer quando o outro senhor mandava no país. Brevemente, a afirmação de Catarina Martins, Ricardo Araújo Pereira, é A. Ofensiva, certo, ou B. Verdadeira. Não, pode ser as duas coisas. Exato. Pode ser verdadeira e ofensiva. Esse é que é o problema. Em princípio é essa. Em princípio é C.
all of the above. Mas, em relação a Ana Gomes, eu queria dizer que eu apoio esta proposta. Aquilo que o João Miguel... Introspeção. Sim, a introspeção. É por isso que eu não alinco o João Miguel naquilo que ele disse sobre o Vieira da Silva, porque eu acho, de facto, que a proposta da Ana Gomes é simpática na medida em que ela diz como é que o PS se deixou instrumentalizar. E eu acho, de facto, que o PS foi instrumentalizado. Agora... Coitadinho do PS. Atenção, não estou a dizer coitadinho. Estou a dizer que há pessoas... Há diferenças. Há deputados que deviam dizer, espera aí, eu realmente enganei-me. Deviam, se calhar, parar com a história de que o Ministério Público está a fazer uma cabala. Se calhar essa conversa já devia ter acabado em várias pessoas. Mas há outras pessoas... Também já devia ter acabado. Há outras pessoas que foram as primeiras enganadas. As primeiras enganadas. E por isso eu gostava de as ouvir a dizer isso mesmo. Vou buscar o violino. Em altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta fundamentalmente. Fundamentalmente, por causa de uma entrevista do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não é qualquer ministro neste governo, nem no historial recente do PS, em que, enfim, elogiou a política do governo a que pertence naturalmente, embora tenha dito que ele, ministro, não é fundamentalmente contra a austeridade. E é muito engraçado ele utilizar esta expressão, porque, na verdade, o que se discutiu muito nos tempos do Passos era se as pessoas eram a favor da austeridade por maldade, sadismo, ou se achavam que, em alguns momentos, era preciso, como, aliás, muitos governos de esquerda aplicaram a austeridade, e muita gente tem alegado que este governo também a pratica disfarçadamente. E, portanto, que um ministro tão importante como o Ministro dos Estrangeiros venha dizer que não é fundamentalmente contra a austeridade, ou seja, que aquilo a que habitualmente se chama austeridade pode ter algum cabimento no momento de aperto financeiro, é muito interessante. Ele não disse isso por alguma razão a um jornal português, mas disse a um jornal alemão, não foi? Austríaco, se não me engano. O João Miguel Tavares decreta sensibilidade e bom senso. Sensibilidade e bom senso a António Costa, que teve as seguintes declarações. Este foi um ano particularmente saboroso para Portugal. E eu percebo o Salvador Sobral, foi fantástico. As agências de rating estão a tirar o país do lixo. Ele disse isso no contexto. E o Mário Centeno... Não, desculpa. E o Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo, mas António Costa não pode dizer isto, depois daquilo que foi as tragédias dos fogos de verão. Ele pode dizer que é o contexto, não pode dizer isto. Se aquilo estivesse no seu top of mind, ele não se... Como dizem as pessoas sofisticadas, ele não se deveria dizer tal coisa. O Ricardo Araújo Pereira decreta decreto. Eu decreto porque queria fazer 2 decretos. O primeiro era mandar um grande beijinho à Iurde, que também protagonizou algumas notícias esta semana. Mais uma vez a TVI. Exatamente, mais uma vez jornalismo, que é interessante, saber que os média tradicionais continuam a servir para coisas. E, portanto, alguém na Iurde transleu aquela parte do crescei e multiplicai-vos e leu crescei, vasectomizai-vos e... comercializai crianças, recrutando-as num continente e levando-as para outro. É uma parte menos conhecida do Evangelho. Mas, e depois a segunda coisa é, ao que parece, há uma página de Facebook chamada Jovem Conservador de Direita, é uma página humorística irónica, ou seja, o jovem não é conservador de direita, mas pelo contrário. Mas é jovem. Mas é jovem, acho que sim, que está permanentemente a ser fechada por denúncias. Aquele botão encantador que tem um verbo que no meu tempo era execrado pelas pessoas, mas que hoje é uma prática corrente, que é, não gosto, denunciar. E, portanto, a questão é esta. Outro humorista chamado Rui Sinel de Cordes, que está nos antípodas ideológicos desta página, queixava-se do mesmo. E é por isso que a nossa rubrica, que aqui costuma existir... Tão execrada. É muito execrada essa rubrica, mas a minha rubrica é essa. É porque eu não quero fazer depois a figura do eu não disse nada porque eram judeus e eu não sou judeu, e quando vieram pelos comunistas eu não disse nada porque não era comunista. Mas quando foi pelos humoristas eu estava cá. O problema é esse. O problema é que das duas uma. Ou o Rui Sinel de Cordes diz o que tem a dizer e pode, e o jovem conservador de direita também, ou então há moralidade. Está dado o recado, já sabemos então como é que o Ricardo Araújo Pereira põe 2 decretos num só para roubar um pouco mais de tempo. Exato. E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, a hora habitual, para a última emissão de 2017. Não, ainda não, é a penúltima emissão de 2017. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.